Existe no direito um termo que se chama affectio societatis. O que significa isso? É aquela relação que existe entre os sócios de uma empresa. É aquela afeição da sociedade, digamos assim, né? Se a gente fosse traduzir literalmente. É aquilo que faz as pessoas se unirem para serem sócias. Então, existe um relacionamento ali. É a mesma coisa. Existe uma relação de confiança entre marido e mulher e existe uma relação de confiança entre médico e paciente. Só se judicializam questões em que houve a quebra dessa relação. No momento que essa relação se quebra, há um distanciamento fatal entre médico e paciente, e aí qualquer coisa que sair fora do esquadro é um motivo para o paciente judicializar. Então, é muito importante que os médicos ouçam os pacientes, que os médicos acolham os pacientes. Mas isso não é um problema que está só na medicina. Esse é um problema que está na nossa sociedade. A gente desaprendeu a ouvir. Quem não põe o áudio do WhatsApp no 2? Todo mundo, né? Todo mundo põe. Tô com pressa. Sei. Ninguém está com a escuta ativa. Ninguém escuta de verdade. Muitas vezes, e eu falo que o meu marido é muito, muito bom nessa parte. Muitas vezes a gente está na rua e passa uma pessoa qualquer que está pedindo alguma coisa. Ele para e conversa. De onde você é? O que você faz? Por que você está nessa situação? Às vezes você não dá R$1, mas a pessoa sai feliz, porque ninguém para ouvir a história daquele ser humano. A gente não escuta mais. A gente não ouve mais. E vamos lá, eu sou advogada. 50% dos meus atendimentos eu ouvi. Os outros 50% eu trabalho de verdade. Mas muitas vezes o meu cliente ele quer ser ouvido. E se eu não ouvi-lo, eu não vou entender o problema dele. Se eu não entender o problema dele, eu não vou oferecer uma solução que seja legal para ele. Não é, a solução não tem que ser boa para mim, a solução tem que ser boa para ele. O tratamento não tem que ser bom para o médico, tem que ser bom para o paciente. Sim. Muitas vezes você vai ofertar, não, mas o tratamento você tem que fazer isso. Aquele paciente não vai aderir àquele tratamento. Mas se você der o tratamento, esse aqui, um pouquinho modificado, o paciente engata. Depois você pode até fazer ele fazer o tratamento mais correto. Mas às vezes não é o mais adequado para ele naquele momento. Você tem que fazer o que dá. A gente tem que trabalhar com o possível, porque o ideal não existe. Uhum. Então, esse relacionamento médico-paciente, esse acolhimento, ele é fundamental para adesão e sucesso do tratamento. E aí, mesmo que que tenham tropeços no caminho, que haja imprevistos, que haja intercorrências, aquele paciente vai com você até o fim da vida. Sim. Por quê? Porque ele confia no seu trabalho e se sente acolhido, ouvido, compreendido e tratado, cuidado. Isso é a medicina. Não é chega aqui, toma aqui esse remédio, vai embora, próximo. Que é o que, infelizmente, a gente vê na maioria dos casos. Sim. E isso é muito ruim. A falta de acolhimento, de humanidade no tratamento. E aí a gente entra na jornada do paciente. Na geriatria, principalmente, assim, a gente realmente acompanha o paciente em várias fases da sua vida. Então, inclusive na fase final da vida. E se você não tiver uma boa relação, fica muito difícil, né? Então, assim, eu vejo que quando um paciente meu vem a óbito, tem uma condição grave e vai acabar vindo a óbito e a família me agradece, eu falo, não, a missão foi cumprida, porque eles entenderam realmente o que a gente fez de acompanhamento desse paciente durante toda essa jornada. Dar notícias difíceis também não é fácil para o médico. Mas a gente tem que saber alinhar principalmente essas expectativas. A comunicação está fundamentada em alinhar expectativas. Onde você deseja chegar. O que você espera com esse tratamento. E aí eu vou poder te falar se é possível ou não. Principalmente no que tange às demências, que não existe cura, a pessoa vai vivendo esse luto diariamente, né? A gente até conversou isso com a doutora Mariana no último episódio. Então, há sempre uma esperança de uma melhora ou de um tratamento novo. Então, alinhar essas expectativas é parte fundamental do tratamento e para a manutenção de uma boa relação médico-paciente.